Está começando o programa que fortalece sua fé com palavras de esperança e amor. Este é o programa Respostas para a Vida, da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Limeira. Fique conosco. Bom dia para você que está sintonizado com a gente na rádio ou pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao programa Respostas para a Vida, da Igreja Luterana de Limeira. Hoje o nosso tema é especial, uma família como propósito. É para você que está aí na correria da vida, cansado da rotina, tentando fazer o melhor pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Então já prepara o coração e fica com a gente. Está começando mais um momento de fé, reflexão e cuidado com a vida. Nós começamos com a palavra que nos acolhe, que está nas senhas diárias de hoje, desse domingo, 31 de agosto, está no Salmos 2, versículos 12. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E também Efésios 3, versículo 12. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Esses versículos são como um bálsamo nesta manhã de domingo para iniciar esse programa, na certeza que o nosso abrigo é Deus. Mesmo diante a tribulação, as pressões, as nossas falhas, o nosso cansaço e em alguns momentos de dúvidas também dentro da nossa casa. E em mais, Cristo a gente deve confiar diariamente e caminhar com a certeza de que nós nunca estamos só nessa jornada, né, Paraná? De ter uma família com propósito, que às vezes também é muito desafiador, mesmo para nós que estamos aqui dentro da comunidade. Então, baseado nessas palavras, nós acreditamos que é uma responsabilidade muito grande esse convite que nos foi nos dado de encerrar o mês da família, né, Paraná? Foi assim um peso muito grande. Então nós pedimos nesse momento que Deus venha conosco nessa mensagem, que Ele nos proteja, nos abençoe e guarde, que Ele possa nos ungir e transmitir a Tua palavra. A palavra que guia nossa reflexão hoje está em Gênesis 2, 24 e 25. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Ora, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Esses versículos são muito mais do que uma explicação sobre casamento. Esses versículos não falam só de casamento, falam da essência da convivência humana. A criação foi tão perfeita que Deus preparou tudo: o céu, a terra, a água, o alimento, os elementos essenciais para a vida. Mas a criação ainda não estava concluída. Deus então cria alguém que correspondesse ao ser humano. Não é bom que o ser humano esteja só. Gênesis 2:18. E foi ali que ele criou o homem e a mulher, não como inimigos, nem como opostos em competição, mas como companheiros em missão, lado a lado. Olha, Paraná, que passagem bíblica perfeita, né? Como a criação foi divina, espetacular, né? Porque Deus pensou em cada detalhe e nós, como seres humanos, também nos proporcionou a possibilidade de ter aí um marido, uma esposa, para que a gente não fique só mesmo nessa caminhada. Então, quando a gente falou e pensou um pouco sobre ter uma família com propósito, né? Pareceu algo bem complicado, mas a gente conversando um pouco sobre como falar do programa, a gente percebeu que família também é uma escolha, é uma decisão, mesmo nos momentos, como a gente já falou, desafiador, né? Então, conforme a passagem bíblica diz,
o casamento e o matrimônio, ele implica algumas renúncias, né? Porque daí eles deixam de ser para se tornar um só corpo. Então, de antemão já está imposto aqui que para a gente ter uma família, um relacionamento, um matrimônio, um casamento, nem sempre um só carrega a verdade, né? Em alguns momentos a gente tem que ceder. Aliás, em muitos momentos. E quando a gente tem filhos, mais momentos ainda, né, Paraná? Então, se a gente olhar e debruçar sobre essa palavra bíblica, diz que a família, né, esse casamento, ele não é só uma união automática. Não se trata só da gente fazer todos os dias as mesmas coisas, de morar junto. É aquela parceria intencional. É também importante considerar o ser humano como um ser de convivência. Então, apesar de a gente achar em alguns momentos que conviver é difícil, é interessante e importante a gente ressaltar que nós não fomos criados para ficar sozinho também, né? E quando a gente pensa nas famílias e nos seres humanos e nos filhos, né? O bicho, o homem, é um único ser por natureza que nasce e necessita de um outro adulto para sobreviver. Então, ter uma família com propósito não é só sobre criar filhos, não é sobre ensinar a comer, desfraldar, levar na escola. É, na verdade, algo que vai além, que está nas estruturas, que está lá na base, né, Paraná? É como edificar mesmo uma construção, que se você não tiver aquela base sólida, fica difícil você... Não consegue manter. Então é sobre criar vínculos, é sobre transmitir valores, é sobre dar atenção, estabelecer limites. E para nós que temos filhos em fases etárias diferentes, é muito difícil no dia a dia, não é, Paraná? Então é a gente trabalhar esses limites também com amor. Eu confesso que quando o pastor nos passou aí essa estrutura do mês da família e nos convidou para pensarmos na família com propósito, nós lemos alguns materiais e foi uma coisa muito convidativa e oportuna, porque foi um exercício intenso e para mim, enquanto mãe e esposa, muito valioso, porque mesmo, como eu disse aqui, nós dentro da igreja, né, dentro da comunidade, a gente conseguiu refletir um pouquinho sobre o nosso papel dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, dos modelos que a gente traz das nossas famílias, de quando nós éramos crianças. Então, mesmo nós que estamos empenhados nessa criação com Deus, nessa formação de família com princípios, foi importante e maravilhoso reconhecer que a gente ainda não é perfeito e que a gente tem um montão de coisas para melhorar, para aprender, para se debruçar na palavra de Deus, né? E rever as nossas práticas, rever o que a gente faz normalmente, como a gente reage no dia a dia e reconstruir alguns alicerces, alguns pilares fundamentais na nossa casa, né, Paraná? Mas não é fácil, né? Às vezes tem briga, tem dificuldade, tem cobrança. Mas se a gente buscar Deus primeiro, Ele vai alinhando tudo. E olha, educar não é sobre o que a gente fala, é sobre o que a gente faz. Eles nos seguem no exemplo, não no discurso. Nossa, é isso mesmo, Paraná, é importante, né? Os filhos, mesmo a gente querendo às vezes ensinar e falar o que é correto, automaticamente parece que as crianças e os nossos filhos, eles vão fazendo exatamente como a gente faz, né? E a gente, pensando sobre o que a gente já conversou, você aí na sua casa, você ouvinte, você que está aqui através do nosso canal no YouTube, já parou para pensar qual é o propósito da sua família? Porque foi o que nós pensamos aqui e continuamos a pensar, porque
Dizer para vocês que a gente tem a resposta pronta, que essa é uma mensagem finalizada, não é. É apenas um exercício de reflexão para a gente pensar exatamente isso. Quais são, durante o que a gente tem dado como prioridade na nossa casa? São os afazeres, né? São os itens que precisam ser comprados, a mobília, a estrutura da casa. Então nosso convite aqui é olhar o que é que vocês têm construído, o que nós temos construído como família, como um modelo. Existe espaço de oração, existe presença, vocês estão ali prestando atenção nos filhos, no que está acontecendo. Existe escuta ativa, existe a palavra de Deus. Em que momento que ela está isso dentro da sua casa, né? É só no momento que vem para alguma, no nosso caso, no momento que a gente vem para o culto, ou durante a semana vocês também buscam se alimentar da palavra de Deus, né? Uma família com propósito, ela começa quando nós olhamos lá para trás e a gente escolhe da nossa infância o que é que a gente precisa deixar, do que nós não nos sentimos bem, de quais experiências não foram positivas para nós. Também a gente começa a olhar e ver quais são os valores, quais são os princípios que regem o nosso lar hoje, né? O que será inegociável em nossa família? E isso é uma coisa, né, para nós. Os filhos testam a gente um pouco, nossa paciência, para ver até onde a gente vai. Até onde chega. Então a gente precisa determinar em alguns momentos, várias vezes retomar com eles, com muito diálogo, com muita conversa, quais são os fatores inegociáveis. Em alguns momentos a gente pode até ceder, olha, nesse caso eu vou deixar, mas a gente precisa sempre lembrar eles quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, o que perante Deus, como nós faríamos, não é? Para que eles sempre estejam no caminho certo. Então, família não é uma coisa pronta, né? Uma receita de bolo lá que você consegue seguir aquele passo a passo. Infelizmente, tem horas que é desafiador e necessita de uma construção diária, com uma porção muito grande de fé, com passos constantes, né? Com oração, com a verdade e principalmente com a palavra de Deus. Então, quando a gente fala uma família com propósito, parece que a gente está falando de algo perfeito. E a gente leu trechos do livro Amor e Respeito na Família, o autor diz, não existe família perfeita. E isso também nos tira um peso do ombro, porque a gente vive em busca dessa família, né? Dessas coisas perfeitas. Então, não existe família perfeita. Ao mesmo tempo, a gente também não pode viver nesse modo avião aí, sem nenhuma intenção, sobrevivendo apenas nas nossas rotinas, né? O autor também fala, gente, do círculo insano da família. Sem amor, os filhos reagem sem respeito. Sem respeito, os pais, né? O pai reage sem amor. Então, em algum momento, durante esses desafios, né? Esses conflitos, alguém precisa interromper esse ciclo com bastante maturidade e com bastante fé. E nós, adultos, fica muito difícil. Em alguns momentos a gente precisa sair de cena, refletir um pouco mais, porque é no automático, às vezes, que a gente quer impor a nossa autoridade, impor a nossa liderança, e desse modo a nossa casa fica bem calorosa, para não dizer, com bastantes discussões, né? E é muito difícil. Então, os nossos filhos, eles precisam se sentir amados. E é difícil a gente demonstrar um amor no momento de uma discussão, no momento que a gente tá certo e os nossos filhos não reconhecem, né? Paraná, é bem difícil. Então, amar é um compromisso diário.
mesmo naqueles dias que nós estamos muito cansados, porque a rotina é pesada mesmo, a gente fica exausto, né? Então, o nosso convite, e é o exercício que nós estamos fazendo aqui, é para olhar como tem sido os dias aí na sua casa. Como é que você tem agido diante dos conflitos, né? Nós somos os adultos, como o autor mesmo diz, alguém precisa interromper alguns ciclos com maturidade e fé. Você tem demonstrado amor nesses momentos que são desafiadores? Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha, filha, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro a gente costumava reclamar, mamãe não cozinhava tão bem. Mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a mudar. De certo as coisas continuem a passar. E o que me resta é só o hoje transformar. Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha, que versículo maravilhoso, né? Os filhos, ao mesmo tempo, nós estamos dizendo aqui que é muito desafiadora a criação dos filhos, mas também nós precisamos reconhecer como um presente, como uma dádiva, como é maravilhoso, né? Como Deus, na sua infinita misericórdia, foi maravilhoso, foi impecável. Pois se a gente olhar com o olhar de Deus, os filhos não são só fardo, não é só um problema, né? Eles são presentes mesmos, eles são os dias coloridos, eles são
a alegria, a felicidade no ordinário. E muitas vezes nós, seres humanos, ficamos apenas olhando lá, nós, os adultos, né, nas tarefas, né, e nos distanciamos do que é essencial. Nós precisamos lembrar que a nossa família já é um sonho de outras pessoas, que muitos casais não tiveram, esperam a oportunidade de se tornar pais, de se tornar mães. Então, que possamos nessa manhã hoje pensar nas palavras de Deus e renovar a nossa esperança, renovar os nossos sonhos enquanto família, valorizar os nossos momentos de comunhão, as refeições, os momentos que nós estamos juntos, e também renovar a nossa dedicação, o nosso empenho para a nossa família. Lembrar sempre que Deus tem que ser aquele pilar essencial, né, Paraná? Sem Deus, impossível uma família com propósito, né? Então, no centro da nossa família tem que estar o amor de Deus. E é um amor que ele é tão incondicional, ele é tão perfeito, que mesmo que você tenha errado, que ele não está olhando aqui quem são os melhores pais, quem são os piores. Deus é tão maravilhoso que ele não julga as nossas ações. Ele ainda assim derrama sobre nós muitas bênçãos, muita graça. E é essa graça que nos sustenta todos os dias, que nos fortalece enquanto casais, né? Enquanto família mesmo. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, onde tudo parece desmoronar, é Ele que permite recomeçar, e quantas vezes for necessário. Mesmo depois de você olhar, de você rever, Deus é maravilhoso. Então, com Deus, a gente não precisa ser chamados à perfeição, mas a gente é convidado a viver com uma parceria, com uma fidelidade e amar a nossa família como Deus nos amou. Perdoar sempre, quantas vezes for necessário, como Deus também nós fomos perdoados. Construir as relações na presença de Cristo é também manifestar o nosso cuidado diário. A graça transforma lares. Quando deixamos de reagir com orgulho, quando escolhemos servir com humildade. Se nós olharmos pela Bíblia, existem inúmeras passagens bíblicas que falam sobre o poder da família, né? Sobre o amor da família. Então você também pode fazer um convite de selecionar aí um versículo que vocês possam colocar na geladeira. Por exemplo, nós lá na nossa casa gostamos muito de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então escolha um versículo bíblico para vocês viverem em comunhão, para vocês se exercitarem a sair da zona do conforto, né? Retomando então, o amor de Deus é aquele amor que cura, que educa, que reconcilia, que dá sentido nas nossas vidas e principalmente a missão de formar uma família com propósito. Se você aí em casa, se você ouvinte, se você nosso telespectador ou está conosco aqui nas redes sociais, se sente que tem falhado, que às vezes tem deixado um pouco a desejar, assim como nós nos sentimos quando nós olhamos um pouco e refletimos sobre uma família com propósito, o que a gente tem para dizer é: não desanime, não desanime. Se anime pelo contrário, se anime em Deus, se fortaleça em Deus, seja forte e corajoso, porque Deus é especialista em recomeços. Então a gente também quer dizer aqui que a nossa mensagem de hoje não é a solução mágica para todos os problemas da sua casa. Ela também não é nenhum medicamento que vai trazer uma revolução. Na verdade, não é também um milagre que vai acontecer simplesmente de um dia para o outro.
um convite para você parar, respirar, para você, assim como nós, dar um passo para trás, olhar aí para vocês, para a sua história, para a sua casa, para o seu lar, perdoar tudo que necessário, tudo que te feriu, que te fere, guardar o que está valendo a pena, esse amor que restabelece, esse amor que transforma e escolher fazer diferente. Uma família com propósito nasce quando a gente planta pequenos hábitos, são uma escolha, em vez de amanhã eu vou mudar tudo lá em casa. Talvez não dê certo, talvez é necessário fazer uma pequena mudança que você vai conseguir sustentar ao longo prazo, se fortalecerem o relacionamento, o vínculo de vocês, permitam um espaço do cuidado, de uma convivência mais leve e significativa. E é nessa jornada que a graça de Deus age. A família é dom de Deus. A esposa, os filhos e apoio são presentes de Deus para nos ajudar a viver com propósito. Hoje o nosso convite é para você aí que está ouvindo. Quer viver uma família com propósito? Comece com um pequeno gesto. Um tempo de escuta, um abraço a mais, um pedido de perdão, um limite com amor. Uma oração. Não é sobre perfeição, é sobre estar disposto a amar como Cristo nos amou. Os filhos são herança e cuidar deles é uma forma de honrar a Deus. Senhor Deus, obrigado pela família que temos, com suas lutas, suas belezas e seus desafios. Purifica nosso coração e nossas intenções. Fortalece nosso lar com teu amor, que possamos viver com propósito, com fé e com constância. Abençoa cada casa que nos ouve agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E, gente, nós estamos aqui chegando bem no final, na hora de ir embora aqui do nosso programa. O tempo passa bem rápido, né, Paraná? Esse assunto é muito bom e longo. Se tiver outras oportunidades, quem sabe nossos amigos aí possam também vir contribuir. Mas é importante dizer que a palavra de Deus é quem fica, a missão que Deus também nos deu, né? Que a sua casa seja um lugar, um abrigo de muita fé e de propósito. Não se esqueça que vocês não estão, nenhum de nós estamos sozinhos. Deus caminha conosco e com a nossa família, né? Como diz a palavra lá em Salmos 46:1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é o refúgio, Ele é a nossa força, Ele é a direção. Nós agradecemos muito todos vocês que estiveram conosco nesse programa. Quem quiser continuar nos acompanhando aqui nas redes sociais, e também fica o nosso convite para o nosso culto presencial. A nossa comunidade se reúne aos domingos pela manhã, às 9 horas da manhã. Nós estamos situados na Rua Boa Vista, número 36, lá no bairro Boa Vista. Então, fique conosco, acompanhe o próximo programa. Um abraço aí para todo mundo, para todas as famílias. Que o Senhor abençoe e guarde todos nós. Amém. Amém. 1, 2, 3, 4. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai.